Boa tarde, estamos aqui diretamente do 28º Congresso Brasileiro de Numismática. O Congresso Brasileiro de Numismática da SNB, da Sociedade Numismática Brasileira, tem uma série de atividades, começou com uma abertura especial nesta manhã de quinta-feira, e agora nós vamos a algumas palestras e algumas outras atividades, e uma delas, sim, é a apresentação formal de um livro, Os Recunhos de 960 Réis. Essa é a terceira edição e estamos aqui com o autor, o Davi André Levi, ou David, segundo alguns. Davi. o Davi. Por quê? Davi, eu quero que a gente possa contar às pessoas como é que você desenvolveu o livro, como é que foi para você, o que você vê do livro. Mas primeiro, obrigado por estar destinando esse tempo aqui pra gente, aqui no Congresso, saindo das suas outras atividades e, puxa vida, obrigado. Bom, Osvaldo, acho que é SNB e quem estiver realmente assistindo aí a palestra, antes de mais nada, obrigado aí pelo tempo, gastando um tempo aí falando sobre isso, tá? Bom, basicamente o livro, ele fala sobre um tipo específico de moeda, né, que são os 960 réis, que é, acho que talvez considerado uma das moedas mais queridas, né, pelos colecionadores numismatas brasileiros, né. A verdade, assim, o livro começou com, na verdade, um cliente meu. Eu fui talvez uma das primeiras pessoas aqui no Brasil que começou a vender usando a internet, eBay, isso quase 25 anos atrás, ou talvez antes. Tinha muita gente que comprava muita moeda e um dia um deles falou: olha, não tem nenhum catálogo que diz nada sobre isso, eu tenho uma coleção imensa, seria legal ter um catálogo, né, alguma coisa que um dia eu vou querer vender isso tudo e eu possa explicar. E daí surgiu a ideia realmente de colocar, né, havia vários artigos de muitas pessoas e moedas específicas, um livro americano que era mais um folheto, né, do que um livro do Peter Hamilton, que era muito mais do que havia no Brasil na época. Né, na verdade, e daí começou, né? Então várias pessoas que eu conhecia muito interessados em 960 réis, né? A ideia do livro foi quase que uma associação, né? Do tipo, eu acabei organizando o livro, outras pessoas ajudaram a escrever alguns capítulos específicos, né? Eu acho que um acerto do livro na época, né? Que poucas faziam isso no Brasil, era fazer em inglês, né? Acho que não existia. E aí, com isso, o livro acabou tendo um reconhecimento internacional, acho que importante. Né? Então, a primeira edição saiu quando? Só para localizar para o pessoal. A primeira edição saiu em 2003, se eu não me engano. Olha só, mais Faz de 20 tempo anos. E a gente prefere não lembrar de 2002. A primeira edição 2002. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Tá? Uma segunda edição em 2009. Né, que foi basicamente a primeira edição aí com alguns adendos, e agora a terceira edição realmente aí ajustada com todas as novas aí descobertas e correções e moedas novas. Peraí, você falou descobertas novas. Que descobertas novas seriam essas? Olha, você já coleciona 960 réis, quem está ouvindo talvez nem consiga compreender. Que descobertas novas? Por quê? Descobriram algum saquinho de moedas por aí? Não, o que o livro realmente trata são dos recunhos, né? Ou seja, as moedas de 960 réis batidas sobre outras moedas que circulavam no Brasil e às vezes fora do Brasil também, né? Ele trata dessa, digamos, coleção dessas bases e identificação das mesmas, né? Então é algo que não é assim num primeiro momento evidente, né? A moeda evidente é o 960 réis, né? A base não tão evidente. Você disse que uma moeda, por exemplo, moeda sobre dólar, que é o que está na capa aqui do livro, né? Essa aqui é uma moeda famosa, que é conhecida, sei lá, 100 anos, que se conhece essa moeda, sabe que está sobre um dólar americano. Ao longo do tempo, outras vão aparecendo, porque você começa a realmente olhar as moedas da sua coleção com outros olhos e se descobrem novas combinações, né? No fim, 960 réis, o que o livro trata é de uma combinação do 960 réis, que está em cima, que todos nós conhecemos as datas, não tem grandes mistérios mais, mas com as bases, que aí sim são uma grande maioria são muito comuns, né, e não despertam grande atenção, mas você tem lá uns seus 10% que são coisas mais raras, né? Por exemplo, 20 anos atrás se conheciam acho que 5 ou 6 moedas sobre dólar, hoje são 7 ou 8 moedas, né? Sobre Thaler de Maria Teresa, que é uma moeda rara, antes eram 3, hoje são 7.
Então você acaba ao longo do tempo, conforme vai tendo mais pessoas interessadas, a gente acaba olhando o que está lá na coleção e descobre coisas novas, né? Ou seja, numismática, o conhecimento numismático depende de entrosamento entre os colecionadores e alguém que vai organizando essas informações e disponibiliza as informações. Exatamente. Uma curiosidade. É verdade que assim, normalmente se fala assim do 960 sobre dólar, então era muito comentado, eram poucas. Mas quando você fala sobre o taler de Maria Teresa, todo mundo conhece, na verdade, os restrikes dessa peça, né? É difícil encontrar a peça original que estaria circulando à época dos 960 para ser cunhado sobre elas. Exato. Viu? Então não adianta vir com aquela bonita, é uma peça bonita, brilhante, toda espelhada, assim, tipo, eu tenho essa daí. Não é essa daí. Essa daí pegaram o cunho e fizeram, como é que a gente amoedaram prata. Exato. E já que estamos falando sobre taler, acho que existem as duas. Existem recunhos sobre restrikes, tá? Mas pelo menos um não é restrike, que é uma data, acho que se não me engano, 1663, que até não é nem o mesmo tipo, né? E é uma das, é uma das moedas mais antigas, das mais antigas que tem um patacão, não é a mais antiga. Uma curiosidade, é assim, você estudando, mexendo com patacões, procurando os recunhos, entender quantas horas por dia você fica brincando com as moedas? É uma pergunta importante, porque tem gente que acha que é muito, acha que é pouco. Como é que é isso? Eu não sei quantas horas por dia, às vezes tem semanas que nem olha a moeda de tanto trabalho, mas tem uma hora que eu deixo olhar, né? Eu acho que todo mundo passa por isso, né? No final do ano, num evento como esse, a gente acaba comprando, trocando, chega em casa, não tem tempo para olhar um mês depois e ver o que realmente... Então, assim, não é uma coisa obsessiva em que você tem que ficar 8 horas por dia como se fosse um horário de trabalho regular. É algo que é muito mais divertido. É isso que você me passa a impressão. Eu acho que tem um pouco de duas coisas, né? Eu acho que todo mundo que legal. Tem o conhecimento, né? Ou seja, se olhar aquela moeda, se ela significou alguma coisa ou não, se ela é rara ou não, se ela está no catálogo ou não. Eu acho que tem a questão de querer ter, né, também, né? Então, muita gente simplesmente tem, a gente guarda aquilo e às vezes pode ficar anos sem olhar, mas eu tenho, né? Eu acho que todo colecionador tem um pouco disso, né? Da possessão. Você está contando de uma das qualidades que muitos colecionadores vão ter. Essas qualidades são variadas. Uma delas é a sensação de ter uma coleção, de ter moedas ou ter uma pilha de moedas. E a variação e a diferença depois vai ser o uso da moeda. Vocês ouviram esse autor, o Davi André Levy, que está apresentando a terceira edição dos recunhos sobre 960 réis, de 960 réis, sobre moedas anteriores, moedas de fora do Brasil, na época de Império e Colônia, ou seja, nós estamos falando de há muito tempo. Você está mostrando que às vezes nós podemos só juntar um monte de moedas, mas se não estudarmos essas moedas, primeiro elas valem menos. Eu quero dizer assim, se ele não tivesse feito esse catálogo, muita gente não saberia que, nossa, mas então existe uma moeda, deixa eu procurar, eu descobri que eu tenho mais uma aqui, olha, sobre $1 americano. Ela é mais rara. Exatamente, mais rara, mais demandada, né? Porque tem mais procura. E acaba tendo um maior valor. Isso é um fato de que catálogos e estudos acabam trazendo informação e a pessoa, quando, mesmo não conhecendo tanto, sabe que aquilo é alguma coisa, né? Você está ensinando alguma coisa às pessoas que vivem colocando a mão nos bolsos e pegando uma moedinha? Eu nunca vi essa moedinha, deve ser rara. Peraí, primeiro você precisa de uma fonte, um catálogo é uma fonte. A segunda coisa é que quando alguém começa a estudar, igual o Davi, ele, ao estudar, ele descobre algumas coisas que, então, porventura, valem mais. Ou seja, não é porque a gente tem uma moeda no bolso que ela vale muita coisa. Ela vale economicamente depois que nós descobrimos que ela vale, e isso exige estudo. Isso não é assim, tipo... Exato, é verdade, ou valem menos, né? Por exemplo, ou a gente descobre que não é tão importante, não é tão assim, raro claro. assim, né? E o livro tem isso, entre a primeira e a terceira edição, tem algumas moedas que colocava ali, que era única, deixou de ser única, apareceu outra igual. Moedas, por exemplo, recunho sobre carimbo de Belize,
carimbo GR famoso, que a gente fala, nossa, isso aqui é super raro, tem 5 ou 6, 7, você vai descobrir, eu tinha escrito ainda 10 ou 12, e na terceira edição são 20 a 25, alguma coisa assim. Então, saber ou contar o que está ali acaba dando realmente uma noção da raridade. E lembrando que raridade não é a mesma coisa que valor, né? Isso. Valor tem muito mais a ver com demanda, né? Se a coisa é popular ou não, se as pessoas querem ou não querem. Né? Se você quer uma moedinha de R$1 das Olimpíadas e você acha que vai pagar 20 mil, pague. O problema é seu. A questão é que nós estamos dizendo é outra coisa. Se a gente quer fazer uma coleção de R$960, moedas de prata da colônia do Império do Brasil, assim, são moedas excepcionalmente bonitas, a gente vai precisar entender que tipo de moeda a gente quer. E você está nos ensinando com um catálogo. Agora me conta uma coisa, você escreveu, um dos livros é meu, é isso? Um dos livros é seu. Eu quero um autógrafo, olha só. É por isso que você, quando vem a um congresso de numismática, a um evento assim, você tem a oportunidade de conversar com alguns autores. E isso é importante, porque o autor presente te dá um autógrafo. Tem gente que cobra. Não, eu não cobro pelo autógrafo. E aliás, eu tenho o cuidado de sempre colocar certinho, é com W, certo? Com W, exato. Tem que ter certeza. David com D. Levi com Y. A primeira edição estava bem valorizada, né? Tendo um leilão aqui, saiu por um valor bem alto. Agora desvalorizou. Eu tenho lá, vai desvalorizar. Olha a contribuição do nosso amigo, vamos lá de Porto Alegre. Ou seja, como a primeira edição desse livro tem mais de 20 anos, a primeira edição já era considerada rara. As pessoas estavam pagando preços altos porque não tinha. Porque é uma fonte de nós encontrarmos como descobrir se nós temos uma moedinha interessante ou rara em casa. Ou que tenha deixado de ser rara porque encontrou um monte de outras moedas. Mas olha só, de Belize então. Tem muita gente que está ouvindo nem sabe o que é Belize. É um pequeno país de língua inglesa na América Central. Mas você está contando algo de interessante. E como é que é para você produzir um livro? Porque assim, é você que toma conta da produção do livro, da edição do livro, tudo mais? Sim. Né? O primeiro, os 3, né? Eu publiquei eu mesmo, né? Tive que criar lá um registro de uma editora, etc. E um pouco trabalhoso, mas você faz do jeito que você quer, né? Eu gosto muito de livros, né? E eu tinha 2 ou 3 livros que eu, né, na minha biblioteca que eu sempre achei muito bonitos, então sempre queria fazer alguma coisa parecida, capa dura, com uma capa, algo que não só o conteúdo, né, mas a forma também seja atraente, né? Acho que a gente gosta de ter um livro bonito, etc. Tal. Então sempre fiz questão do livro ser, né, custou um pouco mais caro, é capa dura, você olha, a grande maioria dos livros não tem todo esse cuidado, né? E acabar o segundo e o terceiro indo no mesmo padrão, né? Então quem tem os 3 fica os 3 bonitinhos ali e tal, né? Com mesmo quem gosta de livros gosta de ter os livros na estante. Exatamente. Olha só. O que mais você pode contar para quem esteja ouvindo, se alguém quiser escrever um livro e assim, o que tem que fazer assim? Você falou de você mesmo ter feito toda a produção, você está falando de você ter escolhido onde, como tudo. Você diria assim, olha, o nosso amigo lá no fundo, lá, olha, tá olhando a gente lá, ele tá com o livro quase pronto. O que a gente conta para ele? Não, você tem que escolher, tem que fazer. É o Carlos tem aquela exposição lá. Vamos ver a exposição do Carlos. Bom, eu acho que hoje é muito fácil publicar, muito mais fácil do que era 20 anos atrás, né? Você publica pela Amazon On Demand, né? Eu acho que ficou muito mais acessível e fácil fazer isso, né? Eu tive a opção com uma outra impressora, né? Uma outra gráfica que eu tinha que entregar tudo num formato simples, eles iam fazer do jeito deles, né? Eu acho que se você tem, mas isso é uma opinião pessoal, né? Quer dizer, eu descobri que não é tão caro quanto parece mesmo fazer esse daqui, né? Eu acho que vale a pena gastar um pouco mais e fazer um conteúdo, não um conteúdo, uma forma que seja um pouco mais, como que eu posso dizer? O elegante, não tantas cores,
não tanta informação, então tem algum... Eu vejo, eu não estou falando de moedas, né? Estou falando de um monte de informação colocada e às vezes não é isso. Às vezes você gastar um pouquinho mais de páginas, pensar um pouquinho, né? Não fazer uma coisa pequena, fazer uma coisa um pouquinho maior. Acho que a forma é importante também, né? O conteúdo, obviamente, não tem o que falar. Você pode fazer uma coisa linda e um monte de besteira lá dentro, né? Mas você realmente gastar aí. Isso que demorou mais, eu acho que do livro, no fim das contas, é acertar tudo para que fiquem uns parágrafos certinho, etc. E tal. Sim. Acho que Fundamental, fundamental, e eu acho que para quem está fazendo em numismática, e a gente sempre reclama que o mercado numismático brasileiro é pequeno, ninguém se interessa e é difícil, etc. Fazer em inglês. Gaste o tempo, gaste um pouco mais, faça em inglês. Não tem nada de Brasil fora do Brasil, faz muita diferença. O que eu estava olhando aqui, na verdade, todas as páginas são em 2 colunas, uma em português e outra em inglês. Talvez falte uma em espanhol, né? Ou uma em espanhol, né? Mas assim, exatamente. Faz muita diferença porque o Brasil é fechado, nossa indústria numismática é ainda, até comparado com os países da América Latina, né, um pouco, digamos, acanhada, muito lá em casa, assim, né, muito concentrada, né? Você poder dar oportunidade para pessoas fora do Brasil olharem o interesse e os preços sobem, assim, do tipo... Outra coisa que eu notei aqui, assim, bom, o seu livro não é colorido, mas são moedas de prata. Você não está falando de, como é que é aquela história de pátinas arco-íris, né? Não estou falando de pátinas arco-íris, né? Que vão ser coloridas. Então, assim, o que interessa aqui é que todas as moedas têm sua foto aqui. Você tem a foto das bases, inclusive, não é isso? Sim. Isso que é importante, porque se a gente não conhece muito bem, a gente não vai localizar no 960 qual é a base se a gente não conhece a moeda de base. Eu tô gostando de olhar aqui, eu tô folheando e assim... mas e aquela moeda que é de cunho, de disco próprio? Aí não tem base? Aí não tem base. E ela tá explicada aí, tá no... Também tá. Você tem a colaboração de um argentino que também escreveu sobre o assunto aqui? Sim, o Horácio Moreiro, que é uma pessoa que eu conheço há muito tempo atrás. Ele ajudou a escrever sobre o sol, os recunhos sobre o sol, gente. Olha só. Essa é a forma que os numismatas precisam usar. Os amigos, na verdade conhecidos, que também estudam as mesmas coisas, porque essa integração faz com que um livro desses, eu achar que é um livro maravilhoso por várias razões. É aquele livro que nós queremos colocar na estante, como você falou. Exatamente. A gente quer colocar na estante. Por isso acho que o livro vai voltar a custar R$1.000. Assim, a hora que passar a febre um pouco, né, acabar esses daqui, vão voltar a ser raros e aí ele tem que fazer a 4ª edição, né? Ou fazer uma reimpressão. Olha, tem gente assistindo, alguém quer perguntar alguma coisa? O Vamos já falou coisas. Opa, já tem perguntas aí. Sim, na mesa 21 da Vila Rica Moedas. Vila Rica. Isso. Vila Rica Moedas. Hilton. Oswaldo, posso fazer uma pergunta sobre recunhos? Assim? Então, a pergunta sobre recunhos, olha. Eu tenho uma coleção razoável de pataquela. Pelas observações que eu tenho, eu acho muito mais recunhos sobre Lima do que sobre Potosí, mas todos falam que seria o maior sobre Potosí do que sobre Lima. Sei lá, eu diria que é quase a mesma coisa. Eu acho que o que você percebe mais é na Bahia menos Potosí. Essa eu acho que dá pra você perceber isso. No Rio, se tiver escrito aqui ainda que Lima eu esqueci de editar, né? Se você me perguntasse hoje, eu diria a mesma coisa, né? Talvez até mais que México. Os três iguais e nem me importa muito. Assim, no fim não importa. A maioria diz que é sobre Potosí, né? Que tem mais, né? Mas na minha observação eu acho que se alguém me perguntasse, eu falaria México primeiro, né? Mas hoje eu já não tenho tanto. E eu não contei, tá? Então não vai encontrar essas contagens, essas moedas comuns aqui. Ele falou e é diferente. Não contei nada. Você se dedicou mais àquelas que são mais difíceis, de alguma forma, de trazer informações? É mais dedicado. O livro, no fim das contas, ele cataloga todos os tipos de base. Tipos, não por quantidade. Não por quantidade, a menos que sejam muito raros. Porque então ele tem ele está por países e ele diz, tem essas são muito raras, tem uma ou duas ou três,
mas não tem um intermediário entre o muito comum e o super raro, não tem um médio comum, um contato, né? Eu acho que não... É verdade que esse livro, quando sai, o primeiro livro saiu, no dia seguinte já estava errado, porque já apareceram coisas novas. Esse aqui também, te juro, no dia que estava imprimindo, uma pessoa, olha, tem essa moeda aqui, você colocou? Não tinha colocado. Se ele tivesse falado um dia antes, estava no livro. Você atrasava... Então não faz muito sentido. O conhecimento está sempre em andamento. É isso que é por isso que precisa ter uma publicação. Mas tem mais gente querendo perguntar. Sim, por favor. A estimativa é de mais de 20 milhões de moedas cunhadas. O que se sabe sobre o fim do patacão? A gente encontra pouca coisa. Ele foi saindo de circulação, ele foi tirando... Não tem... Tem um autor aqui escrevendo sobre isso, inclusive, né? Acho que logo vai estar aqui explicando um pouco disso, tá? Mas tem um pouco de tudo, né? Porque prata é prata. Na época, bom, ainda hoje é prata, né? Mas na época aquilo circulava, né? Nunca foi proibido de ser usado, né? Mas naturalmente aquilo vai sendo usado, você leva na casa da moeda, a moeda de novo, ele não volta como nos 60 réis, né? Mas até 50 ou 60 anos depois ainda eram aceitas como meio de pagamento, enquanto prata, pelo menos, certo? 1854, 55, eles ainda estavam... tem registro, né? Tem documentado que eram aceitos como meio de pagamento, né? E eles foram alterando, inclusive, o seu valor. Eles mantiveram os 960 como valor facial, mas ele foi sendo alterado na medida do interesse. Ia valendo mais réis, né? Por causa saía pouco do Brasil por causa do câmbio. Isso, ele não saía do Brasil. Artificialmente mantido. Mas parece que então nós vamos ter uma nova publicação logo. Inclusive, pergunte. Eu queria fazer uma pergunta, Davi. Você sabe muito bem que eu acompanho o seu trabalho desde o início do planejamento do seu trabalho. Eu venho acompanhando isso. Inclusive, participo do seu trabalho fornecendo diversas moedas para fotografia. E eu estou levando o seu livro hoje e não pude observar e fazer comparações. Mas, evidentemente, imagino que você deva ter atualizado o preço em dólar, ou não? Não. Na primeira edição, eu coloquei o preço em dólares, né? Então, aquelas tabelas, todas mais ou menos, né, o que, principalmente para as moedas mais comuns, as muito raras não tinham, né? Eu apenas contava porque você nem tinha dado de leilão, né? Um ano depois, já não tinha sentido nenhum, né? Na segunda edição eu mantive, tá? E hoje, a gente, depois assim de conhecer numismática muito mais, conhecer mercado muito mais, os preços já não fazem sentido algum, porque a verdade, principalmente em recunho, porque você tem uma moeda que eu dizia que valia 100 dólares, sei lá, né? Uma moeda comum sobre uma base comum, a mesma moeda, o mesmo número de catálogo, tiver um pouco mais bonita, tiver o recunho aparecendo mais, tiver um efeito entre a moeda valia o dobro, tá? Então não fazia mais sentido colocar preço, né? Obviamente que o bom é sempre inimigo do ótimo. O que eu mantive? Mantive os números que estavam ali e eles refletem mais ou menos a relação de raridade, digamos assim, entre vários tipos, né? Então hoje você uma moeda é 60, a outra moeda é 2.000, aquela de 2.000 obviamente significa que ela é super rara, né? A de 60 é a comum, né? Então é um ajuste, não é um ideal como tabela, mas não fazer todas as tabelas de novo não era algo impraticável. Não tem mais preços, Não tem? Não. Não, vai estar explicado, eles representam uma raridade relativa hoje, mas não são preços. Quer dizer, hoje é um catálogo para nós estudarmos as nossas moedas. Exatamente. E não um pressário para a gente descobrir se moeda é 60, a outra moeda é 2.000. Puta, 2.000 significa, essa aqui é muito rara. 60 dólares, gente. Na época. Não, agora é os 60, só um número, só porque eu não ia mudar 10 mil vezes. Não, mas não são 60 reais, essas moedas não custam 60 reais. Exato. E nem 60 dólares. Mas... Nem 60 dólares. Eu acho que tem uma coisa interessante, Davi, que você
poderia explicar. O colega ali falou a respeito do preço do próprio catálogo, valorizado, o próprio catálogo da primeira edição. E eu tive a oportunidade de estar presente um dia aqui em que você fez a observação de que um cliente seu precisava da sua primeira edição e você não tinha. E que você foi conseguir essa primeira edição com uma outra pessoa. E que você pagou um preço bem caro, bem alto. Paguei para ele. Essa experiência. Ele pagou, eu acho que custou R$900, 6 ou 7 meses atrás. O preto, exato, a primeira edição. Que era o que estava vendendo, né? Realmente era o que estava vendendo. Saiu por mil reais, você na época pagou R$1.000, então você disse, puxa vida, olha, o meu próprio livro e eu quando quero pagar R$1.000. Mas era para o cliente, não era para mim. Sim, e isso significa uma coisa, o livro dele estava esgotado, já tinha vendido tudo, e porque precisava para o mercado. E hoje trazer... As moedas que estão valorizando. Não. Materiais numismáticos. É um livro que não foi feita uma edição muito grande, né? Uma impressão muito grande. 400. Quantos foram na primeira edição? 500, depois 300 e agora 400. Já dá para saber que vai ficar raro. Horas. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? O Davi quer falar mais alguma coisa? Gabriel Amaral. Davi, se quiser compartilhar com a gente como é que funciona o processo de pesquisa, assim, para coletar essas peças mais raras. Será que qual é a quantidade de peças dessas mais escassas, bases mais raras que estão fora do Brasil? No fim, a gente conta aquilo que a gente sabe que existe, né? E esse é acho que é uma grande... É normal na numismática em geral, né? Acho que em patacões, né, em recunhos ainda mais, a gente não sabe aquilo que a gente não sabe, né? É um fato, né? Eu acho que o primeiro livro, ele tirou muita coisa do armário, né? Muita gente falou, olha, né? Mas como digo, até outro dia, né? Tinha gente que sabia que eu estava fazendo a terceira, já estava, olha, tenho isso e tal, né? Historicamente, né? Eu acho que não é só no Brasil, mas qualquer outro lugar do mundo, alguém começa a escrever um livro sobre um tipo de moeda, quando é um catálogo de quantidades, visita principais coleções, né? Ou pega artigos, e não foi diferente aqui da primeira vez, né? Eu já tinha, quando eu decidi fazer, eu já estava trabalhando basicamente só com patacões por uns 5 anos, talvez 6 anos, né? De um dia que eu não sabia nada sobre, não sabia nem o que era, né? Peguei nem sabia o que era para vender no eBay, até um dia que eu decidi fazer, acho que foram como uns 4 anos, e eu tive aí gente que trabalha, assim, que eu aprendi com muitas pessoas aí na época, né? Na segunda edição, quando terminei a primeira e segunda, conheci muito mais gente que eu não sabia quem eram essas pessoas antes. Falei, olha, eu tenho uma coleção, eu tenho outra coleção. Daí surgiu a segunda edição, né? Tem aí um apêndice, muita coisa que já até era meio conhecida, mas não estava no catálogo, né? Mas principalmente de 2009 para hoje, muita coisa nova que ninguém nunca tinha visto antes, né? Então, por exemplo, esse livro hoje é usado referência pela Stax, né? Então o pessoal da Stax adora a moeda latino-americana. Cada vez que eles arrumam alguma coisa nova, eles me avisam, olha, isso aqui vai aparecer, estava no seu catálogo, mandam foto, etc. Muita gente me manda foto espontaneamente, porque sabe que, porque no fim acaba também aparecendo a foto, né, a referência, um agradecimento, etc. E coisas que simplesmente às vezes aparecem, né? Às vezes aparecem. Eu já viajei e encontrei um recunho que não estava, sei lá, sobre o colunário, por exemplo. Não estava no meu catálogo, simplesmente está ali numa pasta de alguém, etc. Tal. Tem muita patacão raro sobre recunho raro que a gente nem sabe que talvez tenha aqui na feira, né? E a gente não sabe porque a gente não olhou. Ou alguém não olhou, né? Basta uma pessoa olhar. Parece que a primeira coisa que ele contou pra gente é demorar pesquisando, né? Ver moedas, se dar tempo para conhecer o tipo da moeda e não simplesmente supor que a gente já sabe. E você está contando que você está supondo que pode ser que aqui numa mesa de comércio, aqui do lado, durante esse congresso, exista alguma moeda que não está no teu catálogo, mas é necessário ter tempo, olhar, observar, e o tempo precisa ser usado para isso. O tempo
está a favor e não contra. Pesquisar é uma parte do trabalho, colocar no livro é outra parte do trabalho, que às vezes eu acho que certo, é mais difícil do que a pesquisa em si, né? Coloco tudo, coloco uma parte, eu coloco na frente, eu coloco atrás, como que eu explico. É mais difícil, eu diria para vocês, que fazer, ou seja, o formato final é mais difícil do que juntar a informação. Maravilha. Eu fiquei contente de ouvir o que você está contando, porque reforça muito a necessidade de se estudar e que a gente não precisa passar 8 horas por dia, todos os dias, durante 4 anos, mas a gente precisa ter uma dedicação constante, frequente e metodologicamente registrando as informações, senão não dá certo. E aí nós temos algumas coisas que valem a pena. Eu quero agradecer, Davi, você ter dedicado esse tempo para apresentar para todo mundo. Espero que os 400 livros já foi quase tudo. Foi quase tudo. E olha, quem ainda não comprou, corre lá, compra e vamos lá. Obrigado. Obrigado a plateia, obrigado a CNB. Olha, eu acho que já tem gente querendo autógrafo aí. Obrigado. Enquanto isso, nós organizamos